Por isso queremos, ó Senhor Deus, nesse momento, sermos, ó Senhor Deus, restabelecidos, ó Pai, revigorados, ó Senhor Deus, consolados, ó Pai, admoestados, ó Pai, e, Senhor Deus, chamados à responsabilidade, Senhor Deus, para vivermos uma vida de santidade, ó Senhor, ó Pai. Protege-nos, ó Senhor Deus, nesse mundo, guarda-nos nesse mundo, Pai, do mal, Pai, para que jamais possamos cair, ó Senhor, da graça de Deus, Pai, total e finalmente. Que o Senhor nos guarde, Senhor, que o Senhor esteja nos protegendo, Senhor Deus, de nós mesmos e de nosso inimigo, Pai. E que esse dia, Senhor, seja um dia que possamos nos lembrar e desejar, Senhor Deus, constantemente estarmos aqui com o Teu povo em comunhão, Pai, para adorar o Teu nome. Ouve, Senhor Deus, a nossa confissão, perdoa o nosso pecado, Pai. Estabelece-nos, ó Senhor Deus, a sua comunhão. Se estivermos, ó Pai, por algum motivo, Senhor Deus, afastados do Senhor, e que esse momento, que esse dia, Senhor Deus, seja um dia para isso. Seja dia, Senhor Deus, também de salvação. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias, agora em 1 Samuel, capítulo 15, verso 24. Olha o que a palavra do Senhor diz. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Muitas vezes nós temos pecado porque tememos outras pessoas. É como alguns dizem, temor de homens. E isso às vezes pode se manifestar de várias formas. Às vezes, em não disciplinar os nossos filhos, nós estamos demonstrando esse temor de homens. Às vezes, por vezes, no nosso trabalho, na rua, por alguma situação, por omissão, ou até mesmo por ação, cometemos alguma falha, cometemos algum pecado, transgredimos a lei do Senhor, porque temos medo das pessoas que estão ao nosso redor, elas nos olharem de forma diferente, nos repreenderem ou fazerem qualquer tipo de reprovação, porque nós vivemos uma vida de santidade e buscamos isso. Muitas vezes nós mentimos, ou não mentimos, ou omitimos, ou dissimulamos, porque temos medo daquela situação. A semelhança de Saul, que transgrediu claramente o mandamento do Senhor, por temor de homens, por temer a multidão, por temer outros. Isso é um pecado que muitas vezes nós cometemos, e de forma recorrente às vezes. Vamos colocar isso diante do Senhor. Vamos pedir ao Senhor que Ele tenha misericórdia de nós, que nós tenhamos coragem. Nos falta coragem muitas vezes de darmos um testemunho vivo, de falarmos a verdade, de não nos omitirmos, de não pecarmos contra o Senhor por temer amigos, colegas, parentes, patrões. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Vamos, nesse momento, cantar e pensar no que o Salmo 12 diz. Nosso cancioneiro, número 39. A nossa fragilidade é tanta que, como Saul, muitas vezes nós temos medo das pessoas, e pecamos contra o Senhor, porque deixamos de fazer a vontade de Deus e fazemos a vontade dos homens ou da carne. Vamos cantar o Salmo 12, prestando atenção, cancioneiro número 39. E logo após eu pedir ao nosso irmão, o presbítero Rodrigo, que faça uma oração de confissão nesse sentido.
Em tuas mãos minha vida está. Sei o quão pobre eu sou, pois só em ti eu irei confiar. No teu socorro tu podes me dar. Já não há homens que sejam fiéis à tua verdade cumprir, pois com a língua professam mentiras e do teu nome injúrias, ó Senhor. Necessitado e pobre que sou, por ti, ó Deus, suspirar, pois todo aquele que a ti confessar a tua graça irão alcançar. Também tu julgas o meu coração, de ti não posso esconder. Meus pensamentos tu podes sondar, com tua justiça, ó, vens visitar. Tua palavra triunfa, Senhor, sobre a terra e os céus, e os teus filhos também livrarás. Na tua verdade nos faz repousar. Amém. Vamos orar com o nosso irmão. Senhor Deus, nosso Pai, grande Senhor é o teu nome, grande é a tua majestade, toda a terra e todo o universo. O Senhor é não somente o Deus Criador, aquele que do nada fez todas as coisas, mas é aquele que planejou e executou maravilhosa obra salvadora de Cristo. O Senhor mandou o teu Filho viver nesse mundo, cumprir a tua lei perfeitamente, se oferecer como sacrifício perfeito diante do Senhor, para nós hoje pudéssemos estar aqui, Senhor, debaixo do manto de justiça que nos cobre por Cristo Jesus, e nos apresentarmos a Ti, Senhor, em culto, em adoração, em assembleia solene. Pedimos, ó Pai, que o Senhor não olhe para as nossas imperfeições, para os nossos pecados. Porque muitas vezes, ó Pai, pela fraqueza da nossa carne, pela nossa preguiça, pela nossa falta de disposição, Senhor, de nos dar tudo também, nós falhamos, nós pecamos, como fez Saul nesse texto que foi lido, Pai. Tememos mais aos homens do que ao Senhor, algumas vezes, e pecamos com isso, Pai, deixando de dar testemunho, deixando de viver uma vida que reflita, Senhor, a tua glória, para que os homens a vejam, Senhor, e glorifiquem o teu nome. Tem misericórdia de nós, Senhor, nós somos fracos, somos poucos, necessitados, ó Pai. De nós mesmos não temos condições, Senhor, nem mesmo de pisar, Senhor, na calçada deste lugar, porque a tua santidade se faz presente aqui. E pedimos, ó Pai, que nos lembremos de todo o tempo de quem é o Senhor e de quem nós somos. O Senhor é um Deus grande, o Senhor é um Deus terrível, um Deus que se ira, que põe em chamas, ó Pai, toda a criação por causa da tua ira. Mas o Senhor é um Deus amável, um Pai amoroso, que nos recebe, Senhor, de braços abertos. Por causa da
misericórdia de nós. Somente com a tua ajuda e com o teu socorro nós podemos viver uma vida santa. Para a honra e para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, teu Filho. Vamos abrir a palavra do Senhor, o Salmo de número 103, versos 8 a 10 e verso 13. E neles nós temos a certeza do perdão de Deus. A palavra do Senhor, ela nos confronta com relação ao nosso pecado, ela nos chama, Salmo 103, ela nos chama ao arrependimento, mas ela também nos mostra a certeza do perdão de Deus, quando nós confessamos os nossos pecados. Salmo 103, versos de 8 a 10, diz assim: o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Verso 13: como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece que os temem. Essa é a certeza que nós temos na palavra de Deus, que o Senhor ouve as nossas orações, as nossas súplicas e nos perdoa, porque Ele é misericordioso para conosco. Vamos mais uma vez abrir a palavra de Deus agora para a leitura continuada das Escrituras. A leitura continuada ou pública das Escrituras tem o propósito de fazer com que a palavra de Deus seja lida, que de certa forma possamos contemplar no culto toda a sua palavra, seja essa sendo pregada, seja essa sendo cantada, seja essa sendo lida para o nosso conforto, para o nosso entendimento, para a nossa memória. João, capítulo 19. Então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegava-se a ele e diziam: salve, Rei de Deus, e davam-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhe disse: eis que eu vou-lo apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus trazendo a coroa de espinhos e um manto de púrpura, e disse-lhe Pilatos: eis o homem. Ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: porque eu não acho nele crime algum. Responderam-lhe os judeus: temos uma lei, e de conformidade com a lei ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou, e tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabes que tem autoridade para te soltar e autoridade para te circuncidar, crucificar? Respondeu Jesus: nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima não te fosse dado. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. A partir desse momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: se soltas a este, não és amigo de César. Daquele que se faz rei é contra César. Ouvindo Pilatos essas palavras, trouxe Jesus para fora, sentou-se no tribunal, lugar chamado Pavimento, no hebraico Gabatá, e era para a seve pascual, cerca da hora sexta, e disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamaram: fora, crucificam-o. Disse-lhe Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei, senão César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade, e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, e sim que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes,
para cada soldado uma parte. E pegaram também a túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver a quem caberá. Para se cumprir a Escritura, repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, os fizeram os soldados. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dele, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse o discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja, e fixando-a no caniço de sopro, e chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era o grande dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho. E ele sabe que diz a verdade, para que também vós creais. E isto aconteceu para se cumprir a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez a Escritura: eles verão aquele a quem transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos não permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi, levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus, na preparação para o sepulcro. O lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, e neste um sepulcro novo, o qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Que a palavra de Deus ela possa trazer conforto, certeza e alívio no nosso coração. Vamos orar nesse momento, já nos preparando para a palavra que será trazida. Senhor, Pai Todo-Poderoso, queremos, ó Senhor Deus, te pedir esse dia que é o dia do Senhor, é o dia que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, ressuscitou o Senhor dos mortos, ó Pai, e trouxe, Pai, para nós, seus filhos, para nós, seu povo, libertação completa, Pai. Queremos te pedir, ó Senhor Deus, nesse momento agora, que a Tua palavra, Pai, faça isso também em nossas vidas, ó Pai. Nos traga, Senhor, total libertação. Possamos olhar para a Tua palavra, Senhor Deus, e sermos não somente confrontados, ó Pai, mas estimulados a viver aquilo que a Tua palavra nos manda, Pai. Nos dá, Senhor Deus, força, coragem, intrepidez, Pai, para vivermos o Evangelho no nosso dia a dia, Pai. Dentro do nosso quarto, do nosso trabalho, na rua, em todo qualquer lugar, na igreja, Pai. Que possamos, Senhor Deus, estar apresentando, Senhor, o bom aroma de Cristo nas nossas vidas. Fica conosco, Senhor, nesse momento. Fala ao nosso coração através da Tua palavra, Pai. E que possamos sair daqui, Senhor Deus, edificados, confrontados, ó Pai, estimulados para a vida cristã. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias em Provérbios, capítulo 4, agora do verso 24 a 27, terminando, se assim o Senhor permitir, essa última palestra do capítulo 4. Esse último verso, esse último poema do capítulo 4. Eu vou fazer a leitura a partir do verso 20, e aí
nós partiremos do verso 24 em diante. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixe apartar-se dos seus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito, e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés e todos os seus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Nós vimos nas exposições anteriores que a mensagem central do poema é chamar a nossa atenção, chamar a atenção ali do filho, do discípulo, para o nosso coração. O nosso coração é de onde flui todas as ações da vida, como nós vimos. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. De um coração bem guardado, bem vigiado, fluirão coisas vivas, bons frutos, para a glória de Deus e para a edificação da sua igreja. As nossas vidas, elas serão regulares ou irregulares, confortáveis ou desconfortáveis, conforme a disposição, seja do nosso coração, conforme os nossos corações. E o cuidado que nós devemos ter em mente, e é o que o texto vai nos falar, é que o coração vivifica e controla o corpo. E por isso ele deve ser impedido de tramar o mal. Nos versos 24 a 27, nós temos aí a segunda parte desse poema. A primeira parte, do verso 20 até ao verso 23, nós vimos alguns detalhes interessantes, como uma linguagem voltada para os discípulos, uma linguagem onde você chama a atenção para alguns elementos do corpo, ou seja, para aquilo que você faz. Por quê? Porque na perspectiva aqui bíblica e desse provérbio, as partes do corpo que são responsáveis pela orientação do indivíduo estão sendo estruturadas aqui, estão sendo apresentadas aqui. Primeiramente, em forma negativa, de se manter afastado, desvia de ti a falsidade da boca. No verso 27b, não declines nem para a direita, nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. E pela ordem positiva, de manter os olhos sempre em frente, os teus olhos olhem direito, as tuas pálpebras diretamente diante de ti, e o pé firme, e todos os seus caminhos sejam retos, nem declines para a direita nem para a esquerda. É interessante porque você vai perceber que nesses dois primeiros versos, o verso 24 e o verso 25, eles são unidos pela menção de uma forma mais abrangente das partes do corpo, e depois de uma forma mais específica, quando ele diz assim: desvia-te a falsidade da boca, uma forma mais abrangente, uma forma mais específica, afaste de ti a perversidade dos lábios, a mesma coisa no verso 25. E no verso 26 e 27, ele vai representar, ele vai apresentar a importância, vai ressaltar a importância do fazer na vida do filho, quando ele faz menção ao pé. Pondera a vereda dos teus pés e todos os caminhos sejam retos. Retira o teu pé do mal. É nessa perspectiva que nós vamos ver os versos 24 a 27, quando ele diz assim: desvia de ti a falsidade da boca e afaste de ti a perversidade dos lábios. Nós dissemos inicialmente que a linguagem aqui é uma linguagem diferente da linguagem do verso anterior, do poema anterior, quando ele fala sobre caminho. Agora ele não está falando mais, ele vai voltar a isso, sobre caminho como um modo de vida. Agora ele vai apresentar as partes do corpo, ou seja, a linguagem dele vai ser uma linguagem diferente, porque vai estar voltada para o fazer do discípulo, e esse fazer se dá através dessas partes do corpo. Por isso que ele começa dizendo assim: desvia de ti a falsidade da boca. Por quê?
Porque além de refrear o nosso coração, além de refrear aquilo que está dentro de nós, será preciso nós vigiarmos os membros do nosso corpo. Por quê? Porque por meio dele a vida interior se manifesta. Por isso que nós vimos no verso 23. E aqui nós estamos vendo a boca ocupando um lugar de honra. Por quê? Porque a boca que representa o canal direto para o coração. Diz certo comentarista, você já deve ter ouvido coisa semelhante, que o indivíduo é aquilo que ele fala. E nós percebemos também, por outro lado, aquilo que o indivíduo diz afeta o coração. A boca vai permitir que nós avaliemos em primeira mão o que se passa no coração de um homem. Kindler, um comentarista do Velho Testamento, comentando o Provérbios, ele diz o seguinte, prestem bem atenção para essa citação dele. Hábitos superficiais de conversa reagem sobre a mente, de modo que conversas cínicas, reclamações da moda, tagarelice, meias-verdades, se cristalizam em hábitos fixos do pensamento. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que essas conversas superficiais, ou esses hábitos superficiais de conversa, vão moldar a nossa forma de pensar. Essa é a ideia. Por causa do nosso muito falar, por causa do falar dessas coisas, nós acabamos moldando a nossa vida por essas coisas que nós estamos repetidamente falando. Por isso, ele diz assim, desvia de ti a falsidade, a desonestidade, a tortuosidade da boca. A ideia é essa, de se desviar, de se afastar dessas coisas. E aí nós vamos perceber que Salomão aqui está dizendo, a Escritura está nos dizendo que devemos nos manter afastados de uma fala que seja deturpadora, que desfigura, que dissimula, que deforma a verdade, como esta que está sendo conhecida aqui através do ensino do Pai. Nós devemos nos afastar dessas coisas que deturpam a palavra de Deus, que desfiguram a palavra de Deus, que desfiguram as verdades de Deus, que mancham as verdades de Deus e que ofendem essas verdades. Salomão está aqui se referindo claramente aos pecados relativos da nossa língua. Abra Tiago capítulo 3, verso 6. Olha o que Tiago vai dizer. Salomão vai dizer assim, desvie de ti a desonestidade, a perversidade, a tortuosidade da boca. Tiago vai dizer assim, ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. O que Tiago está dizendo aqui é o que Salomão está dizendo aqui. O que Kindler, em seu comentário, disse. Hábitos superficiais de conversas desonestas, conversas perversas, conversas impuras, vão moldar a maneira como nós pensamos. Por isso ele diz, e contamina o corpo inteiro. Aquilo que nós falamos, não só contamina os outros, mas a nós também. E não é só Tiago que fala contra a língua, mas também Paulo, em Efésios capítulo 4, verso 29, até o capítulo 5, verso 5, olha o que a palavra de Deus diz. Paulo nos advertindo da falsidade da boca, da perversidade dos lábios. Ele diz assim, 4, 29 e 31, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Tá? Então, como é que deve ser a nossa palavra? Como ele diz assim, desvia-te da falsidade da boca, da perversidade
da desonestidade dos lábios, não sai de vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim aquilo que for bom para edificação. Verso 31, longe de vós da amargura, cólera e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. O que Paulo está dizendo aqui é a mesma coisa que Salomão diz. Ao falar longe de vós todas essas coisas, ele está dizendo, desvia de ti a falsidade da boca. E aí o apóstolo Paulo continua nessa mesma exortação, no capítulo 5, verso 3 a 5, mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarriças, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graça. Sabei, pois isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Deus e de Cristo. Percebam aqui a ligação que Paulo faz com a ligação que é feita do apóstolo Paulo com o livro de Provérbios. O livro de Provérbios, segundo a interpretação de Kindler, e é isso que ele quer dizer, que aquilo que nós falamos vai contaminar o nosso interior e a nossa maneira de ser. Percebam aqui no texto de Efésios capítulo 5, versos de 3 a 5, quando ele diz assim, nem impudicícia, nem toda sorte de impureza se nomeia entre vós, nem conversação torpe. Aí no verso 5, sabei, pois que nem o incontinente ou impuro. Olha essa relação é interessante, porque as palavras aqui caracterizam aqueles que as produzem. Ele está dizendo assim, conversação torpe, nem palavras vãs, por quê? Porque nenhum incontinente ou impuro, ou seja, aquelas pessoas que proferem essas coisas, têm herança no reino de Deus. O texto implicitamente está dizendo, nós somos caracterizados por aquilo que nós falamos. Porque se nós usamos esse tipo de conversa, é porque nosso coração é impuro e incontinente. Porque nós somos assim. E nós podemos ser medidos por aquilo que nós falamos. Tem um ditado que eu vou citar aqui mais adiante, mas eu quero... A boca fala, o que está cheio, o coração. O livro de Provérbios vai dizer, não só isso, mas aquilo que nós falamos pode contaminar o nosso coração. Por isso nós devemos nos desviar desse linguajar profano, impuro e desonesto. Por quê? Porque se usarmos esse tipo de linguagem palavreada, passaremos a ter a nossa mente moldada por eles. Por isso que nós devemos nos desviar nesse tipo de conversa, ou melhor, desse tipo de pessoa que tem essa conversa, conversas como essa. Olha que 1 Coríntios capítulo 15, verso 33 vai nos dizer, e aqui é um princípio que o apóstolo Paulo usa. Eu estou tirando ele fora do contexto, porque quero ver o princípio que ele estabelece. E é esse mesmo princípio que nós estamos falando aqui. As más conversações corrompem os bons costumes. As más conversações corrompem os bons costumes. Nós precisamos entender isso. Porque quando essas coisas são produzidas, duas coisas podem acontecer. Demonstrar aquilo que nós somos, aquilo que está dentro do nosso coração, ou deixar que só sermos moldados por essas coisas. Por quê? Porque as más conversações corrompem os bons costumes. Nós somos caracterizados por aquilo que nós falamos nas nossas conversas, porque a boca fala, está cheio de coração.
Você já teve relação com irmãos em Cristo? Eles não falam de Deus em momento algum. Em suas conversas, Deus nunca está presente. Isso mostra alguma coisa. Isso não quer dizer que eu tenho que falar todo o tempo, né, um jargão evangélico, um jargão bíblico. Mas percebam que as nossas conversas, por mais seculares, por mais comuns que sejam deste mundo, e eu estou falando de uma forma lícita, né? Profissionalmente, esporte, percebam que sempre quando o povo de Deus está junto, brincando, se divertindo, essa conversa sempre vai voltar ao ponto principal. Vamos falar de Cristo, direto ou indiretamente. O Evangelho vai ser falado. Por quê? Porque a boca fala do que está cheio de coração. Se o nosso coração está cheio de gratidão ao Senhor, nós vamos expressar isso na nossa vida, através da nossa fala. Por aquilo que Deus fez, por aquilo que Deus está fazendo. Matthew Henry, fazendo um comentário a respeito desse verso, ele diz assim: sendo os nossos corações naturalmente corruptos, deles uma grande dose de comunicação corrupta pode surgir. E por isso devemos conceber um grande ódio e temor a toda forma de palavras más, maldições, blasfêmias, palavrões, mentiras, calúnias, dissensões, imundícias e conversas tolas. E por que ele diz isso? Porque ele entende que isso procede de uma boca tortuosa e perversa, que não se deixa governar nem pela razão, nem pela religião. Porque entende que o nosso coração é mau e que essas coisas estão todas ali, só querendo ser despertadas, mas que precisam ser mortificadas. Por isso que ele diz: guarda o coração, domina o seu coração, freia o seu coração. É isso que nós somos chamados a fazer constantemente. E aqui no caso, nos abstendo todas as palavras que têm alguma aparência de mal, temendo aprender com essas palavras. A ideia aqui nesse verso é que nós devemos ficar distantes de uma boca que fala perversidades, longe dessas pessoas que têm esse hábito de falar tortuosamente, longe o quanto possível de toda a falsidade do falar, do engano, da mentira, da insensibilidade, da ofensa, da brutalidade, longe dessas coisas. E nós vamos perceber que o livro de Provérbios está repleto de amonestações com relação à língua. E ele está falando para quem ele está falando? Para quem Salomão está falando? É para o homem lá de fora? Para quem a Bíblia está falando? Ela está falando para nós. Porque nós precisamos entender que todas essas coisas estão dentro de nós e que precisam ser mortificadas. Nós fomos libertados do pecado, mas como na oração do presbítero Rodrigo ele falou muito bem, a imagem ali de Romano, nós estamos carregando um corpo de morte, ou seja, um corpo morto. E ao mesmo tempo, e essa imagem ali do apóstolo Paulo, quando ele diz, né, quem me livrará do corpo desta morte? A imagem de alguém que cometeu um crime de homicídio e como pena foi lançado no cárcere, amarrado ao corpo daquela pessoa que ele matou. Essa era uma das punições.
E aquela pessoa ali, naquele cárcere, naquele lugar, sem higiene, sem condições nenhuma, amarrado a um corpo morto, ele via, ao mesmo tempo, o seu crime ali do seu lado, quando olhava para aquele corpo, e aquele corpo se desfazendo, e ao mesmo tempo que aquele corpo ia se destruindo, se desfazendo, ia contaminando aquela pessoa. Muitos não aguentavam, morriam por causa do contágio com um corpo em putrefação. É essa imagem que o apóstolo Paulo mostra da nossa situação, a mortificação da carne. Nós estamos carregando esse corpo, ele está se decompondo. E no momento que ele está se decompondo, ele nos afeta. O livro de Provérbios está repleto de demonstrações com relação a esse princípio, a nos guardarmos da boca que profere mentiras, da boca que profere perversidades. Abram Provérbios capítulo 18, verso 21. Olha o que a palavra de Deus diz: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, como do seu fruto. Quando ele diz que a vida está no poder da língua, é porque a língua pode trazer vida por meio da palavra de Deus. E de uma forma geral, através do consolo. Quantas vezes uma palavra nos consola, ordinariamente falando, nos dá estímulo, mas ela também pode trazer morte. E a maior vida que uma palavra pode trazer é quando ela é instrumento, a boca de um homem, para a pregação e a exposição do Evangelho. Seja de púlpito, seja particularmente, ela traz vida, porque ela traz a mensagem da palavra de Deus. Mas ela também pode trazer morte, quando ela representa uma maldição. Como nós vemos lá em Mateus capítulo 5, versos 21 e 22, quando o Senhor Jesus estava dizendo a respeito do 6º mandamento, não matar. Ele diz assim: ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento? Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Porque ele diz que nós devemos desviar da boca todo tipo de falsidade, porque devemos guardar o nosso coração. Porque no momento em que pensamos naquilo que vamos dizer, nós estamos demonstrando prudência e sabedoria divina. Provérbios capítulo 10, verso 19. Olha o que a palavra de Deus diz: no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. A morte e a vida estão no poder da língua, e é isso que o provérbio vai dizer. Mas também a palavra de Deus, aqui em Provérbios especificamente, vai dizer que a língua tem o poder de curar ou de destruir. Provérbios capítulo 6, verso 12 a 15. O homem de Belial, o homem vil, é o que anda com perversidade na boca, acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração há perversidade, todo tempo maquina o mal, anda semeando contendas, pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente, será quebrantado, sem que haja cura. Ou seja, a palavra de Deus está dizendo que a boca, ela pode proferir alguma coisa que venha nos destruir. Ou seja, aquele que anda com a perversidade nos lábios, ele será destruído, ele será quebrantado, sem que haja cura.
A língua tem o poder de destruir a nós mesmos e de destruir outros. Olha o que Provérbios 16, 19 vai dizer. Ou seja, ainda no capítulo 6, versos 16 a 19. Capítulo 6, versos 16 a 19. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª sua alma abomina. Ou seja, ele odeia mais ainda. Olhos altivos, ele aborrece. Ele odeia. Língua mentirosa, ele odeia. Mãos que derramam sangue inocente, ele odeia. Coração que trama projetos iníquos, ele odeia. Pés que se apressam para correr o mal, ele odeia. Testemunha falsa que profere mentiras, ele odeia. Mas ele abomina o que semeia contenda entre irmãos. A palavra de Deus está dizendo que aquele que se utiliza da perversidade dos lábios, ele é alvo da destruição de Deus. Ele é alvo da ira de Deus. Abram Provérbios capítulo 10, verso 14. Os sábios entesouram, trazem sobre si o conhecimento, mas a boca do nécio é uma ruína iminente. A língua tem o poder da vida e da morte. A língua tem o poder de curar e destruir aqueles que utilizam dela de forma errada. A língua também tem o poder de recompensar e de causar também, mais uma vez, dano ao próprio indivíduo. Provérbios capítulo 10, verso 10. O que acena com os olhos traz desgosto, e o insensato de lábios vem a arruinar-se. Provérbios capítulo 12, verso 14. Cada um se farta do bem pelo fruto de sua boca, e o que as mãos do homem fizerem, ser-lhe-á retribuído. Provérbios capítulo 18, versos de 6 a 7. Os lábios do insensato entram na contenda, e por açoites brada a sua boca. A boca do insensato é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. Por isso ele está dizendo aqui, desvia-te. Por isso ele devia se afastar da sua boca aquilo que é inconveniente e imoral. Por quê? Porque isso vai trazer destruição para ele. Aquele jovem, um jovem crente, um homem que estava começando a sua vida, um discípulo. E aí todos nós podemos nos encaixar nessa situação, não somente aquele que está começando a vida, um jovem que está começando a viver agora na maturidade, mas todos nós precisamos entender e olhar para essas advertências e tomá-las para nós. Por quê? Porque se nós usarmos a nossa língua de forma equivocada, se nós usarmos a nossa língua de forma perversa, nós estaremos trazendo juízo sobre nós. Por isso ele deveria se afastar dessas coisas. Por isso ele deveria afastar da sua boca esse tipo de conversa que é profana, que é impura, que é desonesta. Porque, segundo a palavra de Deus, esses que assim procedem receberão sobre si a ira do Senhor. E aí agora ele fala sobre os olhos. E parece aqui que esses dois elementos são elementos principais na vida de uma pessoa. Por quê? Olha que interessante. A boca representa aquilo que vem do coração. Ela profere aquilo que está dentro do nosso coração. E os olhos
são a vitrine da alma. Verso 25, esses dois elementos demonstram na realidade o que existe dentro do coração do homem. É uma figura, uma metáfora para mostrar o interior do homem, aquilo que está dentro dele. Verso 25, os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Da mesma forma que a boca não deve se desviar, os olhos também devem se manter fixos. E essa é a ideia. Desvia-te a falsidade da boca. Os teus olhos olhem direito. Eles deveriam se manter fixos, não olhando nem para a direita, nem para a esquerda. E a partir do verso 25, nós vamos ter aqui retomada a metáfora do caminho. E nós vamos perceber que essa linguagem ela vai apresentar um grande círculo, ou seja, esses elementos da vida do discípulo, os membros do corpo, estão relacionados ao caminho em que ele vai seguir, ao caminho que ele vai tomar. E aqui ele chama a nossa atenção para que os nossos olhos devam estar focados, atentos. A nossa atenção deve ser total ao caminho certo, ao caminho correto, e que o nosso pé, ou seja, a nossa vida, as nossas ações, não devem se desviar desse caminho. Percebam que no verso 21, os olhos serviam para reter o ensino, não os deixe apartar dos seus olhos, ou seja, o que? Os ensinamentos. Agora eles devem se manter focados no rumo, no caminho correto. É interessante essa expressão aí, olhem direito. Literalmente seria olhar de frente de, diante de. E toda vez que ela é usada como adjetivo, ela é traduzida por direito, reto. Quando essa palavra é usada como um substantivo, significa aquilo que é direito, reto e correto. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Significa colocar os olhos sobre algo ou em certa direção a fim de ver alguma coisa. Literalmente seriam, os teus olhos olhem bem em frente, pressupondo que o caminho estava diante do Filho. O caminho que é reto estava diante do Filho. Ou seja, ele estava andando nesse caminho. Olha o que o verso 11 diz, capítulo 4. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Então pressupõe-se aqui que ele já está andando nesse caminho e que os seus olhos deveriam estar focados aqui. É essa a ideia. E o objetivo da Escritura aqui com isso, essa exortação tem um alvo. Ou seja, eles deveriam concentrar o seu olhar, a sua atenção no caminho da sabedoria. Que caminho era esse? A palavra de Deus. Os olhos deles deveriam estar fixados aqui. Essa é a ideia. Lembram que nós falamos lá no verso 21, não os deixe apartar dos seus olhos. O quê? Os mandamentos do Senhor. Os ensinos do Pai, não é isso? Incline os seus ouvidos aos meus mandamentos, não deixe apartar dos seus olhos. Era a ideia de que está falando para alguém que sabe ler, alguém letrado, e que tem a lei, a palavra de Deus sobre as suas vistas. É a ideia de alguém que põe os olhos na palavra. Essa é a ideia aqui. Os teus olhos olhem para cá, para aquilo que a palavra de Deus está dizendo, e não para outras coisas, e não para o mundo, não para a mulher adúltera, como ele vai dizer aqui mais adiante. E é interessante porque Jesus certa vez proferiu um discurso muito semelhante lá em Mateus capítulo 6, versos de 22 a 24, a respeito dos olhos. Olha o que ele diz aqui. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas.
Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão? Jesus aqui ele está querendo dizer que o olho é um receptor de luz, o qual todo o corpo depende para a sua iluminação e direção, ou seja, é o olho que vai dar a direção para o corpo. Então ele está dizendo que esse olho deve ser sadio, sem qualquer mancha. Ele deve estar em condição de ver, e ver com nitidez. Pois se esse olho estiver enfermo, o corpo estará completamente dominado pelas trevas. Se os nossos olhos eles buscam satisfazer a nossa concupiscência, a escuridão em que nós vivemos será grande. Por isso ele diz, olhe direito. Por isso ele fala, cuidado com o coração. Porque os olhos vão ser atraídos por aquilo que o nosso coração deseja. E o nosso coração é mau. É difícil, né, ouvir isso. É difícil ouvir isso. Toda vez que eu ouço isso, dá um engasgo. Ser lembrado que o nosso coração é mau. Um coração que foi transformado pela graça de Deus. Um coração que foi resgatado pela graça de Deus. Mas ainda em nós habitam os resquícios do pecado. Eu acho que um dos grandes prejuízos, dentre muitos, do movimento pentecostal, e quando eu falo movimento pentecostal, eu estou me referindo a igrejas pentecostais, porque o movimento pentecostal gerou essas igrejas, né? Igrejas pentecostais. Mas o movimento pentecostal foi danoso em muitas coisas. E uma delas era não apontar para a maldade que existe no nosso coração. Eu digo isso porque eu vivi esse movimento dentro da minha igreja. Eu tinha um professor que dizia que todo recém-convertido era pentecostal. Porque é incipiente na fé, precisa conhecer mais, precisa caminhar mais. E era interessante porque eu jamais me sentia como muitas vezes eu me sinto hoje, abatido por causa do meu pecado, enfraquecido. E isso me faz buscar o Senhor. Eu me sentia forte, capaz. Eu me sentia não em Cristo, mas em mim. Eu nunca ouvi isso influenciado por esse movimento. Porque a Escritura todo tempo fala e nos mostra de dominarmos o nosso coração. Essa linguagem é tão interessante porque a gente vai ver em Provérbios que ele vai dizer que mais proeminente, a palavra me fugiu aqui na mente, eu não saberia reproduzir literalmente, mas mais glorioso é um homem que domina a sua língua do que um homem que domina uma cidade. Ou seja, um homem que domina a sua língua, ele deve ser admirado mais do que um grande conquistador, que um Alexandre o Grande, que um Napoleão, que um Hitler, no sentido de ser um grande conquistador, porque ele era um anticristo, né? Eu poderia citar outros homens que foram grandes, reconhecidamente grandes nas suas conquistas, sejam essas boas ou ruins, mas eles eram admirados, todos eles, pelos homens pela sociedade que os cercava. Mas a Escritura diz que é mais admirável, é mais honroso, é mais louvável, é mais grandioso um
um homem que domina a sua própria língua, que domina o seu espírito, do que um homem, um grande conquistador, que domina às vezes centenas de milhares de pessoas. É isso que o Senhor Jesus vai dizer em Mateus: se os nossos olhos buscam satisfazer a nossa concupiscência, a escuridão será grande. William Hendricks, fazendo um comentário a respeito desse texto, ele diz o seguinte, o texto de Mateus: assim como a pessoa tem um olho natural para iluminar sua existência física e para manter contato com o ambiente terreno, ele igualmente possui um olho espiritual, ou seja, a mente para iluminar sua vida interior, para guiá-lo moralmente, para mantê-lo em contato com o Pai Celestial. Porém, se a luz que está em tal pessoa escurece, por exemplo, em razão do seu anseio irrefreável por tesouros terrenos, ou seja, a pessoa tem um desejo no seu coração por coisas materiais, e aí os seus olhos vão buscar essas coisas. Então, quão imensa deve ser essa escuridão. E é nessa perspectiva que nós dizemos, não nós, porque essa frase não é nossa, não é? Que os olhos são os espelhos da alma, as vitrines, bonito, né? Mas triste, em alguns casos, do coração. Percebam que a ordem do poema está apresentando essa ideia. Primeiro dizendo que as coisas são a porta de entrada para aquilo que vai para o coração, do verso 20 até o verso 22. Filho meu, atenta para as minhas palavras e aos meus ensinos, inclina os ouvidos, não deixe apartar dos seus olhos, guarda no mais íntimo do coração, porque são vida para quem os acha, o ensino e saúde para o corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então nós estamos vendo que as portas de entrada para o coração são os olhos e os ouvidos. A porta de entrada para aquilo que vai para o coração. E agora no verso 23, nós vamos perceber que a ordem é inversa. É o coração que alimenta os olhos e a boca. Porque a boca fala e o olho busca ver aquilo que agrada ao coração. Porque dele procedem as fontes da vida, do coração. Então desvia de ti a falsidade. Os teus olhos olhem direito. Não retira o teu pé do mal. Por isso, queridos, o cuidado de guardar aquele que representa as fontes, o centro, a motivação de tudo o que nós fazemos, o nosso coração. Por isso que o verso 23 ali, como nós vimos no quiasmo, é o centro do poema. E esse centro ele vai dar vida ao todo o poema. Ele vai aprofundar tudo aquilo que está sendo falado, porque tudo vai voltar para aquele centro. Guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. E assim desvia. Olha, teus olhos olhem direito. É por isso que ele fala aqui no verso 25. Teus olhos olhem direito. Precisamos tomar cuidado com aquilo que olhamos. Porque os nossos olhos, eles estão sempre à busca, à procura de novos estímulos. E é isso que a palavra de Deus vai dizer. Provérbios 27, verso 20. O inferno e o abismo nunca se fartam. E os olhos dos homens nunca se satisfazem. Você sabia que os nossos olhos podem ser a causa da nossa ruína, ou nossa destruição, como a nossa língua? Nós vimos anteriormente. Mas você sabia que os nossos olhos podem ser a causa da nossa ruína? Abram aí Gênesis capítulo 3, verso 6. Foi a causa da ruína de toda a humanidade.
Olha que interessante. Gênesis capítulo 3, versículo. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, isso tudo ela percebeu com a visão. Tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Ou seja, o que nós estamos vendo aqui, a ruína da humanidade foi deixar-se levar pela concupiscência dos olhos. É isso que João vai falar na sua epístola, 1 João capítulo 2, verso 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência, o desejo da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procedem do mundo. Ou seja, a concupiscência dos olhos alimenta as outras. Percebam aí em Gênesis, voltando para Gênesis capítulo 3, verso 4 e 5, Eva se deixa seduzir pelas palavras da serpente. Ela tira os seus olhos da palavra de Deus e coloca os seus olhos nas mentiras de Satanás. E a serpente chama a atenção de Eva para a fraqueza do coração do homem. Gênesis capítulo 3, verso 4 e 5. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morreremos, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Eva, ela foi despertada para o prazer de comer e as suas consequências, ou seja, eu vou ter prazer em comer aquilo que Deus disse que eu não posso comer, e consequentemente, por causa disso, eu serei conhecedor da maneira que vou ser conhecedor como Deus conhece as coisas. E aí, queridos, o problema dela é o nosso problema. Nós devemos manter os nossos olhos nas verdades celestiais. Se você comer, você vai morrer, porque assim Satanás não tem nenhuma vantagem sobre nós. Por quê? Porque ela só caiu depois que desviou os seus olhos da verdade celestial de não comer, senão morreria, e olhou para o fruto proibido, para a mentira de Satanás. É certo que não morrereis. E aí, queridos, nós vamos perceber que muitas vezes somos despertados e seduzidos por aquilo que os nossos olhos contemplam. Por isso, essa advertência, que foi até trazida por uma musiquinha de criança: cuidado, olhinho no que vê. E o pecado é assim, ele desperta prazer, mas traz consigo a destruição. Eu vejo o pecado como, temos um texto bíblico lá em Apocalipse, dessa forma. Apesar do texto não falar sobre pecado, quando acho que é João, ele come o livro, e aí ele diz que o livro é doce na sua boca, mas ao seu paladar, mas quando desce ele se torna amargo. Apesar dele não estar se referindo a pecado ali, mas ao juízo de Deus, se eu não me engano, tudo aquilo que representava aquele livro que estava sendo aberto, seja aberto. O pecado é assim. Quando nós praticamos aquilo, no primeiro momento aquilo traz prazer, mas logo após, o prazer se transforma em destruição. Muitas vezes as coisas em si, elas não são pecaminosas, mas a utilização que nós damos delas é contrária à vontade de Deus, não é boa. O fruto estava ali, o fruto não era ruim, vocês não podiam comer. Eles não podiam comer, porque não era bom.
Porque se eles comessem, ia trazer destruição. Era uma fruta bonita, agradável, ia ser admirada. Existem tantas coisas que nós admiramos, né? Flores, por exemplo. Se bem que tem gente que come, né? Mas você não come flor. Dando um exemplo, tem tantas coisas que podem ser admiradas, mas que não podem ser tocadas. E foi isso que aconteceu ali, era um teste da vida dos nossos primeiros pais. O homem solteiro é interessante, não é? Um homem solteiro? É. Uma mulher solteira? É interessante. É pecado o homem solteiro? Não. Mas o homem que se recusa a casar tem um chamado para isso. Ou seja, não tem um chamado para ser solteiro. Ele peca. Porque ele vai querer viver absolutamente. Não é bom que o homem esteja só. Eu poderia dar vários exemplos na Escritura de coisas que necessariamente não são pecados em si, como a riqueza, mas que pela utilização que damos dela, podemos dar a essas coisas, elas podem se tornar pecaminosas. Esse é o princípio aqui. O filho está sendo admoestado a desviar seus olhos de estímulos errados. Na perspectiva do verso 25, nós devemos fazer um concerto com os nossos olhos. Que os nossos olhos não se desviem da sabedoria divina, como no verso 21, não os deixe apartar dos seus olhos, mas que sejam fixados na palavra de Deus e não estejam vagueando, buscando cada coisa que se apresenta diante de nós. Por quê? Porque se for assim, eles serão desviados do bem e atraídos pelo mal. Nós desviarmos os nossos olhos da palavra de Deus e olharmos para as outras coisas, para homens, para instituições, para o poder, para qualquer outra coisa, e não buscarmos na palavra de Deus o sentido para essas coisas, a vontade de Deus na nossa vida para essas coisas, para a vida da sua igreja, nós seremos desviados do bem e atraídos para o mal. Delite, comentando esse texto, ele diz assim, que a prática de olhar ao redor, curiosa e despropositada, afeta a alma, descentralizando constantemente e contaminando-a com facilidade. Por isso que ele diz, os teus olhos olhem direito. Ou, como o verso 25, no seu segundo verso, que quer dizer a mesma coisa, diretamente diante de ti. Ou seja, fixa os seus olhos no caminho que você está andando. Fixa os seus olhos na palavra de Deus. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Não deixe os seus olhos vagueando por aí, mas olhem a palavra. Reflitam sobre esse caminho que vocês querem seguir. Por isso que o verso 26 e o verso 27 vai falar sobre isso. Pondera a vereda de teus pés. E percebam que esses dois versos, eles estão ligados, porque estão falando em pé, em direção, em caminho. Não decline nem para a direita, nem para a esquerda. Eles estão combinando com a mesma parte do corpo. Diferente do verso 24 e 25, que fala sobre boca e fala sobre olhos, mas agora ele fala sobre os pés. E aí nós percebemos que todo esse poema, todo esse capítulo, ele está unido, porque do verso 10 ao verso 19, ele vai falar sobre caminho. E agora o poeta, ele pega e junta tudo isso, dando um desfecho final, dizendo, pondera o caminho que vocês estão seguindo, pondera a vereda dos seus pés, pondera, reflete sobre todos os caminhos, que eles sejam retos, não desviem para um lado nem para o outro. Ou seja, aqui nós estamos vendo uma admoestação, uma exortação a um compromisso sério com o caminho certo.
Há um compromisso de vida. E o verso 27 vai nos advertir acerca de nós nos desviarmos desse caminho. Combinando aí a boca e os olhos também nesse sentido. Por isso ele diz: pondera as veredas dos teus pés. E a gente vai perceber que esse verso ele desenvolve aquilo que o olhar exigido no verso anterior está dizendo. Ele fala a mesma coisa, pressupondo que os olhos dos filhos viram o caminho certo, e esse caminho lhe foi mostrado, estava diante dele, e ele estava seguindo. Olhem direito. E agora, quando ele diz pondera a vereda dos seus pés, ele deve cuidar para que cada passo seja tomado em conformidade com esse caminho. Por quê? Porque um passo falso pode ser fatal. Ele diz que os nossos pés devem ser firmes, e a expressão aqui é reto, literalmente. Que seus pés sejam retos, ou seja, que o seu olho olhe retamente e que seus pés sejam retos. E aí no original você consegue ver que ele está falando sobre a mesma coisa. Ele deveria olhar o caminho que ele estava trilhando, ou seja, esse caminho, e fixar os seus olhos ali, e os seus pés também deveriam ser retos nesse caminho. Ele está exigindo, a palavra de Deus está exigindo de nós uma adesão resoluta ao ensino da palavra de Deus, um compromisso firme com a palavra de Deus. É isso que o Pai está exigindo do Filho, é isso que nós temos que exigir dos nossos filhos, é isso que a igreja deve exigir dos seus membros, é isso que nós devemos exigir uns dos outros, a adesão aos ensinos da palavra de Deus e um firme compromisso com isso. Nós levamos muitas vezes a vida cristã sem percebermos, sem responsabilidade. Sem responsabilidade. É muito engraçado você ver, assim, você às vezes trabalha num determinado lugar, você é chefe. Aí você tem duas pessoas trabalhando, estão fazendo a mesma coisa. Mas você vê quando um está levando mais a sério que o outro. A maneira como ele lida com aquilo. A sua preocupação, o seu envolvimento, o seu interesse, a sua disposição. E você vê aquele cara que até faz o trabalho bem feito, mas não está tão envolvido com aquilo. Ele está pensando na hora que vai bater lá o sinal, que ele vai embora. Ele está pensando, puxa, acabando. Eu como professor, às vezes meus alunos me dão uma raiva. Eu estou na metade da aula, aí o aluno pergunta assim: professor, que horas são? A aula termina meio-dia, 9 horas, pergunta isso. O cara não está ali. Ele não está focado lá naquilo que ele está fazendo. Como muitas vezes a gente vem para a igreja e a nossa cabeça está em outro lugar. Nós estamos preocupados com o nosso trabalho, às vezes isso nos preocupa, isso é legítimo, mas nós devemos nos disciplinar para deixar essas coisas de lado, para que a nossa cabeça fique somente centrada aqui. Isso é um exercício. Às vezes eu fico assim pensando no que eu vou fazer na segunda-feira. Não que você não possa pensar, amanhã eu tenho que fazer um negócio, posso anotar aqui na agenda. Mas a sua cabeça fica remoendo aqui. Aí você passa o dia do Senhor pensando, ou às vezes até trabalhando naquilo que você tem que fazer na segunda-feira. E deixando de honrar esse dia. Isso é falta de compromisso. É falta de compromisso. Depende da nossa disciplina. Disciplinar a nossa mente. Não, hoje é o dia do Senhor. Hoje eu vou me focar exclusivamente nisso. Isso é compromisso. Isso é compromisso. Olha o que o Salmo 119, verso 5 vai dizer: tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. O que a Bíblia exige de nós é compromisso.
E nós temos medo, às vezes, de ter compromisso com o Senhor. Nós temos medo. Você não tem que ter vergonha de reconhecer isso, não. Você tem que ter vergonha de agir assim. Compromisso com o Senhor é algo sério, não é brincadeira. O nosso país é conhecido como o país da festa, do samba, do carnaval. O carioca é aquele cara tranquilão, né? Que leva tudo na esportiva, e leva isso é bom para outras coisas, não para o reino de Deus. E até bom até um certo ponto. Nós não podemos levar a vida cristã assim. Mas nós somos assim. Por isso que ele está falando para você e para mim. Sobre tudo que você deve guardar no teu coração. Porque dele procede as fontes da vida. Olha o que o Davi diz: tomara, o Senhor, é o desejo dele. Senhor, eu quero que os meus passos sejam firmes. Essa é a ideia aqui. Para quê? Para que eu possa observar os teus preceitos, para que eu possa levar a vida cristã com seriedade, para que eu possa fugir da boca que fala perversidade, dos homens que falam perversidade, para que os meus olhos não fiquem vagando por aí, olhando outras coisas, seja figurada ou literalmente. Mas que meus olhos estejam na palavra de Deus. Matthew Henry vai dizer que nós devemos agir com firmeza, cautela e consciência, falando desse verso: pondera a vereda da vida dos teus pés. E não sermos instáveis em nossos caminhos, como acontece com o homem indeciso, não hesitando entre duas opções, mas prosseguindo em um caminho de obediência cada vez mais uniforme. É isso que o texto está querendo dizer para nós. E aí no verso 27 ele fecha isso, ainda com essa ideia de caminho e agora com os pés, né, dando a direção. É interessante que os puritanos diziam que as marcas do crente estão nos ouvidos e nos pés. Porque o ouvido aí é a ideia de quem ouve e obedece, e o pé é aquele que segue. Porque o Senhor Jesus disse que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ele segue. E aí ele fecha esse poema dizendo assim: não declines nem para a direita nem para a esquerda, e tira o teu pé do mal. Quando ele diz isso, ele pressupõe, como nós falamos anteriormente, que o filho está andando no caminho certo. No caminho da sabedoria te ensinei. Provérbios 4, verso 11. E pelas veredas da retidão te fiz andar. Ele estava andando nos caminhos do Senhor. Se vocês lembrarem, lá do capítulo 3, no verso 11, quando ele diz assim: filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te fades de sua repreensão, porque o filho repreende a quem ama, assim como o pai a filho a quem quer bem. Parece que nessa, vamos dizer assim, né, nessa progressão, ou seja, parece que aquele jovem, ele não seguiu o ensino do seu pai, e aí precisou ser disciplinado pelo Senhor, para que voltasse ao caminho. Lembra disso? E aí o pai: olha, o Senhor está te repreendendo, não veja isso como pesado. A mão do Senhor está pesando sobre você. Veja que é a mão de um pai amoroso. O Senhor quer fazer com que você volte para o caminho. E se Ele tiver que nos matar, se Ele quer te arrancar um braço, arrancar um olho, que faça. Porque é preferível entrar assim no reino dos céus do que ter o corpo todo lançado no inferno. E essa é uma imagem de que nós precisamos fazer qualquer coisa para nos livrar dos pecados que nos assediam. No verso 27,
O verbo declinar é interessante, como o poeta ele fecha nas suas palavras todo o significado que ele quer mostrar. Quando ele diz que o verbo declinar aqui, no original, ele é usado com sentido figurado para se referir à perversão ou distorção da justiça. Geralmente ele é usado nesse contexto, para dar esse significado também. E essa expressão, nem para a direita, nem para a esquerda, se encaixa perfeitamente com o que esse verbo declinar, inclinar, demonstra no seu aspecto figurado aqui. Por quê? Porque ele vai reforçar, juntamente com essa expressão, a ideia que ele quer transmitir. Essa expressão, nem para a direita, nem para a esquerda, representa uma figura muito comum nas Escrituras para o desvio moral de qualquer tipo. Abram aí Deuteronômio capítulo 17, verso 11. Olha o que ele diz. Segundo o mandato da lei que te ensinarem, e de acordo com o juízo que te disserem farás, a sentença que te anunciarem, não te desviarás nem para a direita, nem para a esquerda. Abram aí ainda em Deuteronômio, capítulo 28, verso 14. Essa expressão, ela significa desvio, um desvio moral de qualquer tipo. Isso fará para que o seu coração não se eleve sobre seus irmãos e não se aparte do mandamento do Senhor, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias do seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. E o último, tem mais, né? Josué, capítulo 1, verso 7. Tão somente ser forte e corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido onde quer que andares. Perceba como o poeta ali colocou aqui, essas palavras foram muito bem selecionadas, ou seja, não decline a ideia de perversão ou distorção da justiça, nem para a esquerda, nem para a direita, ou seja, essa expressão aí representa qualquer desvio moral, de qualquer tipo de pecado. E aí o texto vai nos dizer que o Pai está exigindo uma separação extrema do caminho errado e um compromisso extremo com o caminho certo. Não há um terceiro caminho. Ou é um, ou é outro. Por isso que ele fala, retira o teu pé do mal. É a mesma palavra que você tem no verso 24, que foi traduzido por retirar, é desviar. Afasta o teu pé do mal. E a ideia ele deveria se manter afastado do mal. Uma vez que ele está andando no caminho certo, como nós vimos lá, ele deve se afastar do outro caminho. Ele deve tomar cuidado para dar cada passo direito nesse caminho, guardando o seu pé do mal. E aí lembrando sempre que é o centro do poema, que o nosso coração é desesperadamente corrupto, que o nosso coração, ou que do coração, procede as fontes da vida. É interessante porque a palavra de Deus, ela vai sempre mostrar quem nós somos e a necessidade que nós temos do Senhor. Ela sempre vai apontar para estarmos nos segurando as barras do altar, clamando pela misericórdia, pela graça de Deus, nos incentivando, nos exortando a vivermos de vida santa, a tomarmos cuidado com esse mundo. Porque, a exemplo do que John Owen diz naquele livro, A Mortificação da Carne, ele vai dizer que Satanás tem um aliado
que luta contra a nossa própria alma, que se chama carne, que é o nosso coração. Esse coração que foi transformado, esse coração que está sendo completamente redimido, porque a palavra de Deus diz: farei uma aliança com eles, colocarei um coração de carne, tirarei o coração de pedra. Ninguém vai ter necessidade de dizer conhece o Senhor, porque todos me conhecerão. Todos conhecerão a minha lei e jamais se desviarão de caminho do Senhor, por menor que seja. Essa promessa nós já temos aqui, mas ela aponta para um dia em que nós vamos olhar para dentro de nós e não vamos encontrar nenhum resquício, nenhum pecado. Essa é a esperança e essa é a certeza da nossa salvação. Seremos como Ele é. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra, Pai. E queremos pedir ao Senhor Deus que o Senhor esteja através do teu Espírito Santo, Senhor Deus, nos dando forças, ó Senhor Deus, para vivermos a vida cristã, nos dando coragem, a coragem que nós temos, não em nós, mas do Espírito que habita em nós, ó Pai, de não estarmos vagando com os nossos olhos, ó Pai, em outros caminhos, em outras coisas que não seja a santidade, a pureza de vida. Que a nossa boca seja uma boca, Senhor Deus, que profere coisas que edificam e não desonestidades, impurezas, perversidades. E que, Senhor Deus, coloquemos guarda ao nosso coração, fazendo com que, Senhor Deus, o Senhor se agrade das nossas vidas, ó Pai, e que possamos contribuir com o Espírito Santo. Sabemos que a motivação vem dele, o poder vem dele, o resultado final vem por ele, por causa de Cristo, para manter o nosso coração selado e guardado, Pai, para o Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai, e que possamos nos utilizar, não como uma fuga barata, não como uma graça, Senhor, medíocre, nos utilizar da cruz de Cristo das vezes que pecarmos em nosso coração contra o Senhor. E nos agarrar ao sangue do Cordeiro. Fica conosco, Senhor, é o que nós pedimos, Pai. Faça com que possamos cada dia mais e mais sermos vigilantes, ó Senhor, com relação às nossas vidas, percebendo que o inimigo não está somente lá fora, mas está aqui também dentro de nós, e que ele precisa ser destruído completamente. E é essa obra que o Senhor vai fazer conosco e apesar de nós, porque foi assim que ele prometeu. Mas somos chamados a isso, somos chamados a pôr em prática isso, essas verdades, olhando direito, tendo uma boca que serve para edificar, andando por caminhos que são retos. Em nome de Jesus. Amém. Receber a bênção.